Nesta etapa, começamos com o deputado Kim Kataguiri. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Quero perguntar ao deputado Derrite a sua avaliação sobre o desempenho de militares no governo Bolsonaro, seja a condução de Pazuello na pandemia, de Luiz Eduardo Ramos na articulação política, com recorde de dinheiro e cargos indo para o Centrão, com a aprovação e apresentação de aumento de fundo eleitoral, sem a apresentação de nenhuma reforma, ou mesmo agora o ministro de Minas e Energia, também um militar que infelizmente não honra a sua farda e que fez com que a nossa situação da crise hídrica chegasse no ponto em que chegou, com a bandeira vermelha batendo na porta dos brasileiros. Deputado Derrite, para a sua resposta são 2 minutos. Começamos a contar a partir de agora. Primeiro, declarar aqui a minha independência e autonomia, em que pese ser militar e militar estadual da Polícia Militar de São Paulo. Eu fui eleito graças ao apoio que tive do povo paulista, não fui eleito com a legenda do PSL, não tive vídeo do presidente Bolsonaro pedindo votos para mim e sou apoiador do governo federal, naquelas pautas que eu acho importante, naquelas pautas que eu julgo serem boas para o Brasil. A avaliação com relação à pergunta do deputado Kim dos ministros especificamente, acho que o general Pazuello não conduziu bem a pandemia na sua gestão, mas creio que ele foi colocado nessa enrascada. Colocado lá, primeiro, como secretário executivo e como militar acabou cumprindo a missão. Claro que ele não tem qualidades técnicas para conduzir o Ministério da Saúde, por não ser da área da saúde, teria na questão logística, que é a especialidade dele. Com relação ao ministro Ramos, eu tenho divergências pessoais com o ministro e eu já as coloquei pessoalmente com ele. Não acho que ele foi um bom articulador, porque não tinha habilidade política para tal. E com relação ao ministro de Minas e Energia, ele vem fazendo o seu papel. A crise hídrica não depende da vontade do ministro. A questão energética é um problema que nós vamos enfrentar. E reforço aqui a minha autonomia e minha independência, o apoio ao governo federal. Eu acho que o que mais a gente precisa agora é deixar a questão política e as eleições para o ano que vem. Aquilo que é bom para o Brasil, eu apoio. A questão da LDO, que aumentou o fundo eleitoral, eu votei contra, o deputado Kim sabe disso. Aliás, ele sabe que eu tenho independência e autonomia no parlamento, inclusive votando diversas vezes contra a orientação até do meu próprio partido. A minha fidelidade, a minha lealdade, meu compromisso é com o povo paulista que me colocou aqui no Parlamento Brasileiro. Vamos para a réplica, 1 minuto, deputado Kim. Eu acho que nós concordamos com um absoluto desastre da gestão Pazuello, que se nos demonstrou especialista em logística coisa nenhuma, foi incapaz, inclusive, de garantir insumos básicos para o estado com a melhor infraestrutura do país, que é o estado de São Paulo, o estado que nós representamos, Derrite, mas discordamos da atuação do ministro Bento Albuquerque. Bom, ele demorou mais de 1 ano para implementar medidas de racionalização do uso da energia e esperou o nível dos reservatórios bater 10% para então começar a ligar as nossas termoelétricas e aumentar a sua potência para tentar jogar a crise para depois da eleição. Não conseguiu, viu que teria risco de apagão e agora não só teve que aumentar o preço da energia porque diminuiu a margem dos reservatórios, principalmente do Sudeste, que representam 70% do potencial da caixa d'água do nosso sistema elétrico, como também se viu obrigado a aumentar e praticamente dobrar o valor da conta de luz, que vai prejudicar a nossa retomada do crescimento nessa pandemia. Concordo que a gente deve apoiar boas pautas, mas ultimamente tem sido difícil encontrar alguma boa pauta para apoiar do governo. Temos tréplica, deputado Derrite, mais 1 minuto. Eu tenho uma visão mais otimista do Brasil e do governo federal. Eu enxergo pontos que foram falhos, mas enxergo que o governo do presidente Bolsonaro conseguiu aprovar uma reforma da Previdência que há mais de 20 anos falava-se nisso no Brasil, e o deputado Kim teve participação nesse processo também. Conseguimos aprovar o novo marco do saneamento e o deputado Kim, nós debatemos muito sobre esse tema lá no Congresso Nacional. Além disso, apoiamos as grandes reformas, seja administrativa, seja tributária, mas sabemos que existe uma dificuldade fiscal do país em virtude da pandemia. O que o presidente Bolsonaro fez para sustentar, a exemplo da medida provisória 936, a manutenção do emprego e renda no Brasil, fazendo com que os empresários sobrevivessem nesse momento de pandemia. Então tem muita coisa boa que o governo federal fez, muita coisa boa que partiu do governo federal e eu prefiro focar a energia nesses pontos positivos. Deputado Capitão Derrite, a palavra continua com o senhor. Agora para a sua pergunta, direcionada ao deputado Kim Kataguiri. São 30 segundos, por favor. Eu queria perguntar ao deputado Kim se qualquer manifestação que o MBL venha a fazer e ele saiba que policiais militares de São Paulo, da Ativa, eles se voluntariem para participar
qual seria a postura do deputado Kim de uma possível manifestação no horário de folga à paisana dos policiais militares numa manifestação convocada por ele pelo grupo político dele. Vamos à resposta. 2 minutos, deputado Kim Kataguiri. Rejeitar. Bom, a partir do momento que eu acredito que é ilegal qualquer manifestação de militar da ativa, não faria sentido só porque a manifestação está sendo organizada por mim e a pauta é o impeachment do presidente da República, que eu teria uma postura diferente. Não é porque o presidente da República traiu a pauta dos próprios policiais, a gente não vê mais Bolsonaro falando sobre, por exemplo, uma pauta que nós ambos defendemos, que é o ciclo completo de polícia, absolutamente abandonada pelo governo Bolsonaro, que cedeu ao lobby de corporações, seja também na pauta de combate à corrupção. Não é porque o Bolsonaro traiu toda a sua agenda, a gente não vê mais Polícia Federal fazendo nenhuma operação, né, contra crimes do colarinho branco. A gente sabe bem a proteção e a ingerência de Jair Bolsonaro dentro da Polícia Federal, até para proteger um ex-ministro do meio ambiente envolvido em venda de madeira ilegal, seja também no retrocesso do combate à corrupção, na nomeação de um petista, de um amigo pessoal de Zé Dirceu para a Procuradoria-Geral da República ou de um ex-assessor do ministro Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal. Não é porque Jair Bolsonaro traiu a classe policial em todas essas pautas, em todas essas agendas de combate à corrupção e de fortalecimento das polícias, que eu mudaria a minha opinião em relação à participação de um policial militar da ativa numa manifestação do MBL. Acredito que ele deva exercer os seus direitos dentro da Constituição, Constituição Federal, Constituição Paulista, dentro do seu regimento interno, e a maioria esmagadora dos policiais, eu não tenho dúvida que seguem o regramento e, por isso, fazem um excelente trabalho. Não é à toa que nós temos a melhor polícia do Brasil, a mais preparada, o melhor efetivo, o maior efetivo e o melhor índice de resolução de crimes, que infelizmente ainda é baixo, muito devido ao abandono do governo federal de pautas fundamentais como o ciclo completo de polícia, para a gente conseguir resolver estruturalmente problemas que a polícia muitas vezes não se vê, não tem saída, né? Não enxerga a saída e não vê como fazer sem o auxílio de mudança na legislação federal. Espaço para réplica nesse momento. 1 minuto, deputado Capitão Derrite. Com relação à réplica, então eu queria dizer ao Kim, primeiro para a gente se ater ao tema, né? Eu sei que ele tem uma afeição pelo presidente Bolsonaro, mas estamos falando aqui dos policiais militares em manifestações. Então, Kim, eu tenho uma triste notícia para te dizer, que as manifestações lideradas por você e pelo seu grupo político desde 2013, 2015, elas não foram legítimas, porque elas tiveram a participação maciça de milhares de policiais militares de folga. Eu participei algumas vezes na Paulista trabalhando fardado, garantindo a segurança do seu direito constitucional de livre reunião, de livre manifestação e de liberdade de expressão, e outras tantas eu vi centenas, para não dizer milhares de colegas policiais militares na folga participando das manifestações lado a lado contigo para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Vamos à tréplica. 1 minuto, deputado Kim Kataguiri. Vamos lá, participação individual de policiais militares na ativa em manifestação não torna a manifestação em si ilegítima, né? Seria o mesmo que dizer que se eu, numa manifestação contra o PT, numa manifestação contra o Bolsonaro, cometo um ato de vandalismo, eu estou invalidando toda a manifestação, né? Uma ilegalidade não anula, né, o anseio democrático de todos aqueles que estão na manifestação. Eu considero ilegal e legítima a participação de militares que estejam na ativa em manifestações políticas, porque é isso que dita o princípio conservador da prudência, o princípio conservador de defesa das instituições, o princípio conservador, aliás, que deveria, ou pelo menos em discurso, né, muito defendido pelo presidente da República, mas que na prática ele prefere defender sublevação, ele prefere defender, né, ânimos acirrados em relação às polícias militares do que efetivamente cumprir seu papel. E aí eu deixo 5 segundos de chorinho para o capitão Derrite.